Eu vou convidá-los para que abram a Bíblia no Evangelho de Marcos, hoje no capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10, nós temos todos os domingos pela manhã refletido e meditado no Evangelho de Marcos, e hoje o tema é o cuidado que nós devemos ter para com as armadilhas que se formam durante a nossa jornada de vida, né? Aquilo que pode ser um perigo para a nossa comunhão com Deus, para a nossa vida de espiritualidade. E para isso, nós vamos meditar na história que é conhecida como a história do jovem rico, uma história muito reforçada, né, durante a nossa jornada cristã em relação ao texto bíblico. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Todos acharam? Marcos 10, 17? Eu vou ler aqui, para começar a nossa conversa, essa primeira perícope, né, esse primeiro recorte do texto, que vai do verso 17 até o versículo 22, e depois a gente retoma a leitura com os outros versos, mas primeiro vamos atentar a esses versos. Diz assim, ó: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém até aí. Nós temos algumas coisas importantes que eu gostaria que você pensasse em um primeiro momento. Nós temos um jovem na história, um jovem que havia crescido financeiramente, prosperado muito. Ele tinha muitas riquezas, muitos bens, muitas propriedades, e ele procura Jesus com uma pergunta, com um questionamento em relação à vida eterna. O que ele teria de fazer para herdar a vida eterna? E aí então Jesus cita para ele os mandamentos que precisam ser obedecidos, e aí o jovem então vai dizer: olha, eu tenho feito tudo isso desde a minha juventude, desde a minha adolescência, eu tenho cumprido as ordens da palavra de Deus. E aí Jesus então olha para ele, tem amor por ele, o texto mostra isso, amando-o, lhe diz: só te resta uma coisa, só falta uma coisa para você, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Uma coisa difícil de ouvir, né? Vai, vende tudo que você tem, distribui aos pobres e depois você vem e me segue. O que será que Jesus estava ensinando para esse jovem? O que Jesus queria passar para esse rapaz? Por que será que esse menino, esse jovem, saiu triste, retirou-se triste? Por que será que a tristeza invadiu o seu coração? Vamos lá, 3 minutos, conversa de 2 em 2 ou de trio. O que você entende desse texto? O que te chama a atenção? Na sua opinião, qual que é a inquietação do jovem desde o começo? Por que o jovem está inquieto com a questão da vida eterna? O que Jesus quis dizer para esse menino? Por que ele ficou triste? 3 perguntas para ajudar no seu bate-papo. O tema da nossa aula é a gente tomar cuidado com a armadilha. Precisamos tomar cuidado porque a vida, ela traz algumas armadilhas, ou seja, situações que tentam roubar o lugar de Deus no nosso coração, na nossa vida. Precisamos tomar muito cuidado. Antes de abrir para vocês falarem,
eu quero continuar a leitura do versículo 23 em diante, tá bom? Então, porque é um capítulo que dá sequência a essa reflexão. São alguns versos que vai continuar falando a respeito do perigo das riquezas, que diz assim, ó, verso 23 do capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Então Jesus continua aqui orientando agora os seus discípulos sobre o que aconteceu. Pergunta: quando você lê esse texto, o que vem à sua mente? Qual que é a sua percepção? Por que o jovem está com esse questionamento? O que Jesus disse? Como você entende? Qual que foi o teu bate-papo aí? Quem quer ajudar a gente na reflexão? Fala que eu levo o microfone aí até você. Ou alguém leva para nós, o Du leva para nós. A Ivone já ia falar, você já dá um... Nós discutimos aqui, eu acredito que é o fato dele não conseguir se desvincular no coração da riqueza, né? Eu acho que ele colocava toda a riqueza dele em primeiros planos, e talvez venha o medo do Senhor não suprir todas as necessidades das quais ele precisava, ele reivindicando da sua riqueza. Beleza, posso propor com apego às riquezas aqui. Ok, mais alguém? Manuel. Bom, apego às riquezas, né? E ele também punha que o Deus dele era o dinheiro, né? E a gente pode ter, por exemplo, o exemplo do apóstolo Paulo, né? Que ele, assim, tinha uma posição na sociedade, né? E o impossível, depois que o pastor falou, né? O impossível para os homens é possível para Deus, né? Deus transforma aquele homem, e aquele homem acaba se realmente servindo a Deus, né? De uma forma, de uma entrega total, né? Que ele confia em que Jesus vai suprir todas as suas necessidades. Tanto é que ele é preso, surrado, feito tantas coisas, né? Hoje eu postei um versículo, né? E onde ele fala que ele fez tudo, né? Ali, e que ele estava acabando a missão dele ali, né? Mas que ele fez tudo para o Evangelho, né? Então ele estava completando a carreira, né? Então a gente vê assim que a gente tem que ter uma entrega total a serviço do reino de Deus, né? Para que a vida eterna que Deus prometeu, né? Então aí a gente usufruir dela, né? Então a gente vê, né? O apego ao dinheiro, né? E a gente deixar que o dinheiro seja o Deus da gente. A gente tem que ter um olhar de forma diferente, olhando o que Deus quer, né? Deus é amor, e a gente tem que ter amor ao próximo. Certo. Vou colocar aqui embaixo a ideia da entrega total e o exemplo do apóstolo Paulo. Beleza. Mais alguém? Wagner? Eu acho que um dos principais pontos de partida é que a salvação é pela graça. E até da graça nós dependemos de Deus. Tem um versículo que fala: pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Por quê? Se a salvação fosse apenas pelas obras, anularia o sacrifício de Jesus. É só fazer boas obras que já estava tudo certo. E depois que a pessoa já está salva, daí sim ela vai fazer as obras, mas não para ganhar o favor de Deus. É o fruto do Espírito Santo agindo na pessoa.
E a Bíblia fala que ninguém pode servir a dois senhores, ou a Deus e as riquezas. Então a pessoa pode ser rica, não tem problema nenhum, desde que o coração dela esteja em Deus. Tem muito exemplo, que tem igreja que pega essa parte e fala que tem que ser pobre, que tem que ter. Os pobres também vão herdar sim, é independente de parte financeira. Que nem José de Arimateia, ele era rico, e ele foi o que proporcionou o túmulo para Jesus para cumprir o que estava escrito na Escritura. Então, o maior problema aí é onde está o coração das pessoas, na minha opinião. Vou colocar aqui foco do coração, que vai dentro aqui também do apego e fazer de Deus um dinheiro, mas vou colocar foco do coração. Mais alguém? O último, se alguém quiser. Depois a gente continua passando o microfone então. Vamos lá. Apego às riquezas, fazer do dinheiro um Deus, aquilo que controla, né? Quando a gente fala que a riqueza se tornou Deus na nossa vida, é aquele que assume o controle sobre o indivíduo, o controle sobre nós. O foco do coração são coisas que estavam sem dúvida nenhuma presentes na vida desse jovem. Esse jovem, ele tem uma inquietação, ele está preocupado. O jovem tem uma inquietação. Por que ele tem uma inquietação? Se você parar para pensar, é uma pessoa muito bem sucedida, pelo menos segundo o conceito da sociedade. Quando fala que é um jovem rico, é alguém que está na flor da idade, que já alcançou um sucesso profissional, tinha muitas propriedades, portanto era alguém inteligente, que não tinha dificuldades para fazer o que queria, com certeza alguém de boa aparência, porque quem é rico paga botox. Naquela época em Israel, não sei se... né? Então era uma pessoa que com os recursos financeiros tinha tudo o que a sociedade poderia oferecer, certo? Se vestia bem, comia bem, passeava, ia em lugares bons, tudo o que os recursos financeiros podem oferecer. Mas ainda assim, e esse é um foco importante do texto, ainda assim havia uma inquietação no coração desse jovem. Para ele ir até Jesus, se ajoelhar diante de Jesus e dizer: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mostra que algo estava causando inquietação no coração dele, porque era para esse jovem rico, que tem tudo o que precisa, ficar na dele e seguir a vida e falar: para mim está bom, está ruim para os outros, mas para mim está bom. Mas não, ele tinha uma inquietação, e ele vai inclusive se ajoelha. Isso mostra que não era uma simples inquietação, mas era algo que estava mexendo com ele. Ele tinha um vazio dentro dele que o incomodava. Ele olhava para o campo, tinha plantações, olhava para a propriedade, tinha casas, tinha tudo o que o dinheiro poderia comprar, mas ele não estava bem consigo mesmo. Há uma inquietação no coração desse jovem, mesmo tendo tudo que ele poderia ter. E ele vai até Jesus e faz essa pergunta: Jesus, olha, para eu poder ter certeza da minha salvação, para que eu possa satisfazer uma inquietação que está dentro de mim, algo que me incomoda, e às vezes eu nem sei dizer o que é bem ao certo, o que eu tenho que fazer? E aí então Jesus vai dizer: olha, você sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele vai responder para Jesus o que? Olha, eu tenho observado isso tudo desde a minha juventude. Então, quando Jesus diz isto, e é importante frisar, quando Jesus coloca este tema para ele: não matarás, não adulterarás, ele cita o decálogo, né, as 10 palavras, que a gente estudou inclusive nos domingos à noite. Jesus está mostrando para ele alguns princípios importantes para a vida. Por quê? Porque a riqueza, os bens materiais, o acúmulo de recursos, ele pode vir através de um trabalho honesto, certo?
pessoa pode enriquecer através do suor do seu trabalho, através de ações de justiça, mas a pessoa pode enriquecer também através da exploração, pode enriquecer através do furto do outro, através de maneiras injustas e desonestas. Essa é uma realidade da riqueza. Jesus, ele não é contra a riqueza, mas se a riqueza foi através do adultério, do furto, do falso testemunho, de defraudar o próximo, essa riqueza não é uma riqueza dentro dos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que quando o jovem chega para Jesus e fala o que eu tenho que fazer, Jesus diz, olha, você não pode matar, você não pode... Jesus não cita isso à toa. Tanto que você pode observar aqui no texto, ele não está pondo, pelo menos num primeiro momento, as outras palavras dos 10 mandamentos. Ele trabalha sempre com as palavras do mandamento que lida com a relação com o próximo, certo? Ele sempre usa, porque a gente viu lá 10 mandamentos, os 4 primeiros falam sobre Deus, não terás outros deuses diante de ti, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o sábado, a relação do descanso. Ele não usa estas, mas Jesus usa todas as outras que se falam em relação ao próximo. Ó, honra teu pai e tua mãe, quer dizer, você não passou a perna no teu pai e na tua mãe, né, para poder... Ele usa tudo isso. E o jovem dá uma resposta, Senhor, eu tenho observado isso desde a minha infância. Ou seja, o que o jovem diz é o seguinte, olha, toda a riqueza que eu acumulei, tudo que eu possuo, não é fruto de exploração de ninguém, é fruto de um trabalho realizado com dedicação, com esforço, com honestidade, com integridade, etc. E Jesus aceita a resposta do jovem. Jesus não diz, não, você está mentindo. Jesus fala, não, olha, tudo bem, né? Porque o jovem, de fato, tem feito tudo o que é possível para poder crescer, apesar da sua riqueza, do seu crescimento, não ter lhe trazido até então satisfação plena. Ele ainda tinha essa inquietação no seu coração. Então Jesus mostra isso para ele e ele fala, olha, Senhor, eu tenho observado tudo isso desde a minha juventude. Ou seja, uma das coisas importantes é que Jesus, de fato, como o Wagner colocou, ele não questiona e não coloca aqui o problema de adquirir bens, de crescer financeiramente. Esse não é um problema, desde que o nosso crescimento não seja de maneira incorreta, ilícita, e explorando o outro. O trabalho, ele é importante e necessário. Então Jesus vira para aquele homem, para aquele jovem, e diz assim, só uma coisa te falta então, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terá um tesouro no céu, então vem e segue-me. Aí, a palavra de Jesus foi uma palavra difícil. Jesus disse para aquele jovem assim, tá bom então, você conquistou tudo, muito bom, mas agora falta uma coisa para você, vai e vende tudo que você conseguiu aí, distribui aos pobres, depois você vem e segue. Oxi! Uma palavra que sem dúvida alguma mexeu com aquele jovem, tanto que a continuidade do texto vai dizer que ele saiu triste. Por que Jesus diz isso para aquele jovem? Jesus diz que é necessário que ele venda tudo que ele adquiriu e distribua aos pobres, porque o que Jesus quer fazer aquele jovem pensar, meditar e se questionar é se de fato Jesus é suficiente para ele em tudo ou não. Porque aquele jovem poderia deitar com a cabeça na cama e dizer assim, eu tenho muitas coisas e graças a Deus eu não peguei nada de ninguém de maneira ilícita. Ele poderia deitar e falar, olha, eu tenho muitas coisas e graças a Deus eu honrei meu pai e minha mãe a vida toda. Ele poderia deitar a cabeça no travesseiro e dizer assim, olha, eu só posso dormir em paz porque eu nunca matei ninguém para ter o que eu tenho. Tudo isso ele poderia. Só que Jesus queria que esse jovem voltasse para sua casa e se questionasse, se eu não tiver tudo que eu tenho, eu continuarei amando a Deus acima de todas as coisas da mesma forma? Deus continuará sendo prioridade na minha vida, mesmo que eu não tenha absolutamente nada do que eu conquistei? Se tudo isso me for tirado, se eu der tudo que eu tenho, Jesus continua sendo suficiente para mim? Ou o que é suficiente para mim são as minhas riquezas? Quando Jesus diz para aquele jovem que ele tem que ir vender tudo que ele tem, distribuir aos pobres, Jesus está dizendo assim, no que você se apoia, no que você se apega, se tudo isso te for tirado, arrancado,
Eu sou suficiente para você ou não? Ele mexe com aquilo que tem valor para aquele jovem. Porque às vezes as pessoas estão amando a Deus por aquilo que tem, e não necessariamente por aquilo que Deus é. E aí você vê muita gente que se revolta contra Deus quando perde o que tem. Não é assim? Nossa, eu trabalhei tanto, eu gostei, aí Deus permitiu que eu fosse tirado. Então o seu coração não está em Deus, independente do que aconteça, mas está no que você conquistou. E é isso que Jesus está fazendo com aquele jovem, está dizendo: se você não tiver o que você tem, você continua me amando? É uma pergunta dura. Jesus está mostrando que as circunstâncias podem ser modificadas, e aquele jovem precisaria pensar como seria a vida dele sem ter tudo que ele tem. O que seria de nós se nós perdêssemos tudo, né? Naquele tempo havia muito ainda a compreensão, como era na época do livro de Jó. Quando você lê o livro de Jó, até falei numa dos nossos grupos de oração sobre o livro de Jó, havia uma compreensão naquele período, bem anterior, de que a bênção de Deus era a prosperidade no sentido financeiro, material. Por isso, quando Jó perde tudo, os amigos de Jó dizem assim: você pecou, você fez alguma coisa contra Deus, porque Deus está pesando a mão sobre você. Então, se você perdeu tudo, é porque você está em pecado. E aí Jó questiona, falou: não, mas não fiz nada, né? Então havia ainda essa ideia, tanto que os discípulos, eles ainda estão marcados por isso, porque Jesus, quando ele diz, olha, é mais fácil, e a gente já vai entrar nesse versículo, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que os discípulos dizem para Jesus? Vocês lembram do texto? O que os discípulos falam para Jesus quando Jesus fala isso? Olha, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que os discípulos falam? É isso mesmo, Jesus, o senhor está certo. Né? É isso que os discípulos falam? Questionam Jesus. Qual que é a pergunta dos discípulos? Então quem pode ser salvo? Por que então quem pode ser salvo? Porque eles estão com essa ideia assim, ó, se alguém está sendo tão abençoado por Deus, está crescendo financeiramente, é impossível ser salvo, então quem vai ser? Olha a cabeça dos discípulos, eles estão questionando isso para Jesus. Por quê? Porque eles ainda estão com aquela mentalidade de que ser abençoado por Deus é ter prosperidade financeira. E na verdade Deus abençoa quem cresce financeiramente, mas Deus também abençoa quem não cresce financeiramente, certo? Não é a riqueza e nem a pobreza que vai dizer quem Deus ama mais, ou quem Deus ama, né? Que Deus ama de maneira igual. O rico e o Lázaro. Verdade. Então os discípulos, eles fazem essa pergunta: quem será salvo? Por quê? Porque a ideia às vezes estava equivocada, e Deus cuida de ambos, Deus cuida de todos, Deus revela o seu amor, mas o que Deus está mostrando para aquele jovem é de fato o foco do coração. Aonde está a sua segurança? A sua segurança está na riqueza ou está em Deus? Se você não tiver a sua riqueza, você continua confiando em Deus? É isso que está sendo questionado. Então Jesus vai levantar isso, e o texto vai dizer que aquele jovem saiu contrariado, se retirou triste. Triste aqui é uma palavra usada também para angustiado, tem traduções que trazem, retirou-se angustiado. É a mesma palavra que é usada para Jesus, quando ele vai no Getsêmani, e diz que Jesus estava angustiado porque estava chegando o momento da sua morte, estava chegando o momento mais difícil pelo qual ele ia passar. Jesus se angustia. Por quê? Porque ia ser tirado do próprio Senhor Jesus o que era mais importante para ele, que era o relacionamento com o próprio Pai. Naquela cruz, quando Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, nós vemos na pessoa de Jesus sendo imputados os nossos erros. O Pai virou o rosto para o próprio Filho, porque sobre ele estavam os nossos pecados. A identidade de Jesus foi mexida na cruz, porque ele foi abandonado. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Né? É tirado de Jesus o que é mais precioso para ele, essa comunhão com o próprio Pai. E diz o texto que nós acabamos de ler,
que essa angústia tomou conta do coração do jovem rico. Por quê? Porque a identidade do jovem rico estava na sua riqueza. E quando ele pensou que isso poderia lhe ser tirado, ele falou assim: eu já não sou mais quem sou, porque eu sou um jovem rico. Se me tirar a riqueza, quem que eu sou? Eu sou só um jovem. Mexeu com a identidade dele. E é isso que Jesus está mostrando para aquele menino. A riqueza pode ocupar e se tornar uma armadilha no coração do ser humano, mas não só a riqueza, muitas outras coisas podem se tornar uma armadilha no nosso coração. Na continuidade do texto vai dizer que Jesus vai usar uma metáfora, né? A metáfora do quanto é difícil um camelo passar por um buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Esse versículo tem duas interpretações assim mais fortes, né? Assim, mais adotadas. Uma delas é de que nos muros de Jerusalém havia um portão muito pequeno, que era chamado de agulha, esse portão, e que os camelos não conseguiam passar com bagagens, e inclusive sem bagagens era muito difícil, porque era muito estreito, muito baixo e estreito. Então o camelo ele tinha que se recolher e passar por esse portal que é o buraco da agulha. Então que era muito difícil, muito difícil. Alguns usam esse tipo de tradução, esse tipo de compreensão. Outros trabalham com a ideia da agulha mesmo, o tanto que é difícil colocar a linha, né? Só a dona Ruth que consegue com facilidade na casa da costura. Daí você tem que, né, lamber e ficar colocando o buraco da agulha até conseguir, mostrando a dificuldade. Mas a verdade é que, apesar da tentativa de dar uma interpretação ou outra a essa metáfora, que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, isso é uma metáfora, isso é como se fosse uma frase de expressão. É como se eu dissesse assim para vocês: nossa, é tão difícil fazer, é mais fácil que a vaca tussa do que acontecer tal coisa, certo? É um ditado popular, é uma forma de mostrar assim, é quase impossível, né? Uma vaca tossir, né? Jesus está dizendo: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? É uma expressão dizendo assim, é impossível, é impossível. Mas como assim impossível? A dificuldade é enorme, mas em que sentido? No seguinte sentido: se o coração de um indivíduo estiver na sua riqueza, não está em Deus, e aí não tem jeito de ter salvação. Até porque salvação, ela é impossível mesmo, e não é só para o rico, é para todos, certo? Por que nós somos salvos? Nós somos salvos por quê? Porque a graça de Deus nos alcançou. A gente é salvo por milagre, não é por possibilidade. Favor imerecido. Se nós estamos aqui hoje, ouvindo a pregação, ouvindo a palavra de Deus, é pela ação divina que era impossível para nós. Para um teimoso igual a gente, reconhecer que nós somos pecadores dependentes de Deus, é só a graça de Deus mesmo, certo? Por isso que às vezes você vai tentar convencer alguém, né? Você vai lá fora, não, porque você tem que ir na igreja, tem que entender a salvação, e a pessoa não se abre. Por quê? Porque é impossível. É só se o Espírito de Deus fizer a obra, senão não tem jeito, não tem o que você possa falar. Não, vou te explicar, vou argumentar. É um esforço inútil, mano, porque é só a graça de Deus. E o que Jesus está dizendo é que, se não for a obra do Espírito Santo em transformar, modificar o coração do outro, é impossível. Se o outro não tiver com o coração em Cristo, ao invés de colocar o seu coração na riqueza ou em qualquer outro lugar, não conseguirá ter uma vida de entrega total, de devoção ao Senhor. É importante e necessário que o Espírito de Deus faça a obra. Por isso os discípulos, quando perguntam, então quem pode ser salvo? Aí já a resposta de Jesus, né, versículo 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível. Para os homens é impossível, não tem jeito. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Jesus está mostrando que, se não for a graça de Deus em transformar o coração humano, a gente vai viver triste, angustiado, igual o jovem rico. Porque se falar de tirar da gente aquilo que é importante para nós,
a gente arrepia. Não adianta, a gente arrepia. Falou em tirar alguma coisa que é valiosa para nós, a gente volta para casa triste, a gente volta para casa angustiada, a gente volta, como que eu vou viver sem isso? E Jesus quer que a gente pense nisso, porque Jesus precisa ser tudo para nós, e Ele só é tudo para nós quando a gente aprende que, por mais que as coisas tenham um grande valor, se Deus nos tirar isso, ou se isso precisar ser removido da nossa vida, a gente vai continuar amando e servindo a Deus independente. E é isso que esse jovem precisava pensar. Ele não só precisava reconhecer que ele era pecador, que é uma condição nossa para a salvação, reconhecer que somos pecadores, mas reconhecer também que tem coisas que são boas na nossa vida, que a gente precisa usá-las de maneira correta para a glória de Deus. A riqueza é uma coisa que pode ser muito boa, ela bem utilizada, não se tornando Senhor, não se tornando Deus sobre as nossas vidas, é um bem muito importante. Com os recursos financeiros, a gente pode ajudar pessoas necessitadas, a gente pode contribuir com o crescimento da comunidade, pode ajudar pessoas do outro lado do mundo que estão passando necessidade, pode contribuir com o Rio Grande do Sul. Os recursos financeiros, eles são muito bons e podem ser muito bem empregados. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para que o que tenha de bom não seja uma forma de comprarmos o favor de Deus, que é um outro perigo da riqueza, um outro perigo do que a gente tem, que é de usar aquilo que nós temos, seja o conhecimento, seja o dinheiro, seja um dom, seja uma habilidade, para nos beneficiar, para usar para o nosso bem. O jovem rico usava as suas riquezas para o seu bem. Quando Jesus diz, olha, vai, vem tudo que você tem, distribui para o pobre, Jesus está mexendo com isso. Tá bom, você usou sua riqueza para você até agora você vai aplicá-la em outro lugar. E isso mexeu com ele, porque até aquilo que é bom pode ser mal empregado, pode ser mal utilizado. Você pode usar de uma posição de poder para se beneficiar, ao invés de contribuir com os outros. Você pode usar do seu status para o bem da sua família, e não para o bem de todos que estão ao seu redor. E Jesus está mostrando essa importância da gente ser mais solidário para o jovem rico, né? A questão de repensar tudo isso. E o quanto isso é importante e necessário. Quando Jesus olha para esse jovem rico, fala que Jesus o amou. Olha o versículo de número 21. E Jesus, fitando, o amou e disse. Agora pensa comigo, Jesus olhou, o amou. Em um dos livros que eu li, o livro que eu uso como base aqui para as nossas reflexões também, ele trabalha com a seguinte ideia, que Jesus se viu também na figura daquele jovem. Jesus se viu na figura daquele jovem. Aquele jovem poderia ter o quê? 28, 29 anos de idade. Um jovem que estava caminhando com muitas riquezas, e Jesus também era jovem. Jesus devia ter o quê? Seus 31 anos, no início do seu ministério, né? Jesus também era um jovem, e Jesus era um jovem que era muito rico, de uma riqueza incalculável. Jesus possuía toda a glória, todo o poder, toda a plenitude da riqueza. Só que por amor, Jesus não julgou com usurpação, não exigiu para si todo esse direito, abriu mão de toda a sua riqueza e se fez pobre, se fez homem como nós. Olha só, Jesus abriu mão de tudo que ele possuía, de toda a glória que ele tinha, e se fez um homem limitado, pobre, que não tinha onde reclinar sua cabeça, por amor à humanidade, por amor a mim, por amor a você, por amor a cada um de nós. Quando Jesus olha para aquele jovem rico, ele sabe o que é ter toda a riqueza, e depois, por opção, viver na pobreza. Por amor ao outro. E Jesus se identifica com aquele jovem. E quando nós olhamos para toda essa mensagem, nós vemos um Cristo que abre mão de tudo por amor de nós.
E o que ele pede para aquele jovem é: olha, agora é preciso que você abra mão de um pouco, por amor de mim. É preciso que você não deixe o seu coração ser tomado pelas riquezas. É preciso que você coloque Deus em primeiro lugar, o Pai em primeiro lugar, a mim em primeiro lugar. E isso mexe com ele. Jesus não está dizendo, e nem a nossa aula de hoje significa que nós não podemos adquirir bens, que nós não podemos lutar para ter o nosso patrimônio, a nossa casa, a nossa estabilidade econômica e financeira. Mas o que Jesus está ensinando é que nem mesmo isso pode ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Deus tem que estar em primeiro lugar no nosso coração, Cristo tem que estar em primeiro lugar no nosso coração. Pode falar, Manuel. Espera o microfone chegar aí. Deixa eu só fazer um contraste, né? Jesus, em Lucas, ali fala, Jesus reprova a avareza, né? Um homem chega a ele e pede para ele assim: ordena ao meu irmão que reparta a riqueza comigo, né? E Jesus fala, né? Eu não sou juiz. E daí ele dá o exemplo, né? O homem tinha o campo, produziu mais do que era suficiente, produziu em abundância, né? O homem então pega e fala assim: já sei o que vou fazer, vou destruir o celeiro que tenho, vou construir um maior, porque daí eu tenho tudo isso preparado para muitos anos da minha vida, muitos anos, né? E então a pessoa pensando em si próprio, né? Naquele jeito de querer para si, né? Avareza, né? E Jesus fala: louco, esta noite Deus te pedirá a tua alma. E para quem tem isso aí, para quem vai ficar? Então quer dizer, ele poderia ajudar muita gente, mas ele pensou em si próprio, avareza, né? Então isso do jovem rico, a gente poderia também pôr que ele poderia distribuir, que ele poderia contribuir com o próximo. Então, e a avareza acaba destruindo a vida daí. Onde estiver o teu coração, ali estará teu tesouro. Nosso coração precisa estar em Cristo, em Cristo. E quando o nosso coração está de fato em Cristo e amamos a Cristo acima de todas as coisas, a gente aprende a lidar com as coisas ao nosso redor de uma maneira mais saudável, né? Mais correta. A gente consegue colocar as coisas no seu devido lugar e não deixar que as coisas invertam, né, de lugar. A gente não é apegado às riquezas, apesar de sabermos da importância da administração, da gestão dos recursos, do uso do bem material. O dinheiro não se torna um Deus na nossa vida, não controla, apesar de também sabermos a importância de usar o dinheiro para a glória de Deus. O nosso foco do coração não é as riquezas, mas é o Senhor. E aí a gente aprende a dar entrega total, aprende que a salvação é pela graça, favor imerecido, e os exemplos da Bíblia se tornam exemplos importantes para a gente. Que Deus nos ajude na nossa caminhada e que o nosso coração esteja no Senhor, e que nós possamos crescer sim em todos os aspectos, e sempre fazendo tudo segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor eterno, obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado por esse tempo que o Senhor permite estarmos juntos aqui. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos inclusive aqui agradecer ao Senhor pela tua provisão, porque o Senhor tem provido a nós o pão nosso de cada dia, o alimento que tanto precisamos. O Senhor tem nos sustentado, ó Pai, e que possamos continuar sempre nos lembrando que toda boa dádiva que recebemos, elas vêm das tuas divinas mãos. É o Senhor quem nos supre, é o Senhor quem nos dá o que precisamos. Portanto, ó Pai amado, que o nosso coração não esteja jamais sendo tomado pelas coisas, mas que o nosso coração esteja voltado para o Senhor, ó Deus. Que a nossa mente, o nosso viver seja para a glória do Senhor. Portanto, usa-nos segundo o teu propósito. E se há alguma coisa, Pai, que às vezes tenta tomar o lugar do Senhor na nossa vida, seja riqueza, seja qualquer outra coisa, Pai amado, que às vezes é tão importante, tão caro para nós, que demanda o nosso tempo, demanda a nossa atenção, que nós possamos colocá-la perante o altar do Senhor nessa manhã e sacrificá-la em teu nome, entendendo, ó Pai amado, que o propósito da nossa vida está em ti. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor amado, nós oramos. Amém, Pai. Amém.